Continuação a leitura de Reis, Moscas e um Gole de Astúcias. Hoje eu vou ler o último conto, que é A Mulher dos Gansos. Vou aqui para vocês verem a foto. É o último conto do livro. Depois vem o pós-fácil, que eu vou estar lendo amanhã. Aí eu vou finalizar esse livro amanhã com vocês. A Mulher dos Gansos. Era uma vez uma mulher muito, mas muito idosa, um conde que gostava de caminhar e uma jovem que chorava pérolas negras. A primeira vivia para cima e para baixo. Apesar de bastante frágil e encurvada pela idade, ela não parava de trabalhar. Estava sempre na floresta carregando 2 cestas enormes que enchia de frutas para alimentar seus gansos. A velhinha, sempre de bom humor, cumprimentava todos que encontrava pelo caminho. Um dia, numa das trilhas que costumava percorrer, ultrapassou um jovem que, cantarolando, caminhava despreocupado. Que linda manhã, não acha? Com certeza, ele respondeu. Depois, reparando melhor na mulher, notou o peso que ela levava sem nenhuma dificuldade. Como consegue carregar tudo isso sozinha, minha senhora? Perguntou o intrigado. Tenho que carregar. Gente rica como você não precisa trabalhar, disse, indicando as roupas caras que ele vestia. Quanto aos pobres, aí é outra história. É esta a vida dos camponeses como eu. Posso ser um conde, mas já fiz muito trabalho braçal. Se a senhora quiser, posso ajudá-la a carregar tanto peso. E por que um conde está a pé? Gosto de andar. Deixei meu cavalo lá atrás, descansando no estábulo de uma estalagem. Estou viajando há dias e precisava esticar as pernas. E para onde viaja? Vou visitar o rei, que é meu parente distante. A velhinha suspirou. Não é estranho? O que é, senhora? Que eu seja mais forte do que você? O conde sorriu divertido, mas ela falava sério. E não esperou que ele tomasse a iniciativa. Entregou-lhe as 2 cestas que, a princípio, não eram tão pesadas. Mas foi só o rapaz tentar andar com elas que quase perdeu o equilíbrio. Parecia estar carregando pedras. Como a senhora consegue? Perguntou. A velhinha não disse nada, apenas indicou a direção que deveriam tomar. Várias horas de uma penosa caminhada estava à espera do conde. A princípio o terreno era liso, só de terra, depois tornou-se íngreme, cheio de pedras e obstáculos. Com dificuldade até para respirar, o conde continuou andando. As costas doíam horrivelmente, as pernas também, os joelhos e até os braços que se revezavam com as cestas. A velhinha ia à frente tranquila, como se caminhasse em um tapete. De repente tropeçou. Acabara de torcer o pé. Preocupado com a dor que ela deveria estar sentindo, o conde se complicou ainda mais. Colocou-a às costas e prosseguiu com o tormento. Não é que a velhinha pesava mais do que as cestas? Aqui tem magia, ele suspeitou. Mas não comentou o assunto e muito menos fez perguntas. Após escalar o morro e contornar um lamaçal, o conde finalmente chegou ao trecho remoto da floresta em que a velhinha morava. Foram recebidos por vários gansos que batiam as asas, os pescoços espichados, grasnando de fome. O conde deixou a velhinha junto a uma árvore e foi ele mesmo alimentar as aves. Quando terminou, descobriu-se ao seu lado, movimentando-se sem qualquer dificuldade. E o pé, senhora? Não está mais doendo? Já passou, ela disse com uma piscadela. Mas você está cansado, dolorido e com sede. Venha descansar e depois jante conosco. A velhinha vivia com a filha, uma jovem de pele acinzentada, tímida e bastante esquisita, em um casebre muito pobre, perto de um rio. Durante o jantar, a garota mal olhou para o rapaz e só abria a boca para se alimentar. Fizeram uma refeição simples, um ensopado de raízes que precisava sobrar para o dia seguinte. Um conde deve estar acostumado com refeições melhores, disse a velhinha. Título de nobreza não enche a barriga, senhora. Já houve seca em minhas terras, inundações, já perdemos plantações inteiras algumas vezes. Aprendi desde cedo a valorizar um prato de comida, e esse ensopado está uma delícia. A jovem que eu preparara
esboçou um sorriso irônico. O gosto era horrível, mas o conde não pretendia parecer ingrato com as suas anfitriãs. Está muito tarde para você retornar à estalagem, disse a velhinha, após espiar a escuridão vista da janela. Arrumei um canto e você dormirá aqui esta noite. Exausto como estava, ele não recusou a oferta. Dormiu no chão duro, enrodilhado em um cobertor puído. Pela manhã, no de jejum, a velhinha dividiu com ele um pedaço de pão velho, acompanhado por chá de camomila. A filha já se levantara e estava ordenhando a vaca magricela que mantinham atrás do casebre. Antes de ir embora, o conde agradeceu a hospitalidade e entregou à velhinha um punhado de moedas. Ela quis recusá-las, mas ele disse se tratar de um presente. Não quero vê-las passando necessidade, justificou. Se precisarem de mim, mande alguém me avisar nas minhas terras. Você voltaria para nos ajudar? Se puder, sim, minha senhora. Se não, mandarei uma pessoa de minha confiança. Já estava na porta quando a velhinha o chamou. Faça um favor para mim, ela pediu. De dentro de um baú, retirou uma pequena caixa de madeira e entregou para a rainha. Entregue para a rainha. O que é? Um convite para o rei vir nos visitar. O conde estranhou a resposta, mas como o assunto não era da sua conta, guardou a caixa no bolso da túnica, saiu do casebre e lá se foi cantarolando em mais de uma de suas caminhadas. Dias mais tarde, no castelo, foi recebido em audiência pelo rei e pela rainha. Em pauta estava uma disputa de terra entre dois vizinhos do conde, que temia que a situação saísse do controle e levasse a uma guerra. Após o rei prometer cuidar do assunto, o rapaz agradeceu com uma reverência. Ia se despedir quando se lembrou da caixa. Majestade, disse, dirigindo-se à rainha. Uma camponesa idosa que conheci durante a viagem me pediu que lhe entregasse isso. A rainha abriu a tampa e, ao ver o conteúdo, empalideceu, suas mãos começaram a tremer e lágrimas inundaram-lhe a face, numa mistura de desespero e felicidade. Com um movimento brusco, o rei arrancou-lhe a caixa. Dentro havia uma pérola negra. Guardas, ele berrou ensandecido. Prendam esse conspirador. Sem entender nada, o conde levou segundos para entender que o rei se referia a ele. Truculentos, os guardas prenderam-no, quase lhe quebrando os pulsos, e o arrastaram até a masmorra, onde o jogaram com violência. Como se cumprisse uma formalidade, um dos guardas avisou que a pena por conspirar contra o rei era a forca e que a execução seria no final da madrugada, antes mesmo que o galo cantasse. Dito isso, fechou a porta e trancou-a. Mas eu não fiz nada, o conde defendeu-se. Falou para as paredes. Estava sozinho em um lugar imundo, escuro e mal cheiroso. Nem ao menos havia uma janela com grades para que pudesse controlar o avanço das horas. Elas passaram, lentas, sem nenhuma esperança. Então, um pouco antes do canto do galo, a porta foi destrancada e aberta. No lugar dos guardas surgiu a rainha. Posso ajudá-lo a fugir se me levar até essa camponesa idosa, propôs. Não quero viver como um fugitivo, ele retrucou. Preciso provar que sou inocente e... Ela se aproximou e lhe estendeu a mão. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Você ainda não entendeu, murmurou. Meu marido vai matá-lo, não importa se você é inocente. Mas por que eu não? Por favor, venha comigo. Não há tempo para explicações. O conde ainda hesitou por alguns segundos, mas decidiu acompanhá-la para fora das masmorras e depois por corredores, uma passagem secreta e túneis subterrâneos. Um deles terminava na floresta, oculto pela vegetação. A caminhada até o casebre da velhinha durou alguns dias. Para despistar a patrulha que o rei enviara para persegui-los, cortavam o caminho, usavam trilhas desertas e encobriam seus rastros. Viajavam também à noite, contando com a escuridão para protegê-los. A rainha tinha pressa e uma saúde muito frágil também. Cada vez mais debilitada, ela passou a ser carregada pelos braços do rapaz. Numa madrugada em que sua crise de tosse agravou, a rainha pediu que parasse por um instante. Tinha muita dificuldade para respirar. Jure, murmurou, jure que vai protegê-la do meu marido.
Sim, eu juro. Quem devo proteger? Minha filha. Foram suas últimas palavras. O conde fechou-lhe os olhos e lamentou aquela perda. Enquanto cavava com as próprias mãos uma sepultura, repassou em sua mente os últimos acontecimentos na tentativa de encontrar explicação. Até onde ele sabia, o rei não tinha filhos. Por outro lado, existia uma história antiga que quase ninguém mais contava. Antes daquele rei, houvera outro, seu irmão mais velho. Esse sim tinha esposa e uma filha pequena, mas a menina morrera no mesmo acidente que matara o pai dela. A esposa, então viúva, fora obrigada a casar com o irmão do rei que herdara o trono. Será que a princesinha sobrevivera ao acidente? Nesse caso, ela deveria estar com uns 20 anos, e como herdeira direta do pai, teria mais direito ao trono do que o tio. É isso, deduziu o rapaz. A velhinha sabe onde está a princesa, por esse motivo me pediu para entregar aquela pérola negra que deve pertencer à princesa. Quanto ao tio dela, ele perseguia a esposa e o suposto conspirador para impedi-los de encontrar a princesa, talvez até desejasse eliminá-la. O raciocínio foi além e parou numa palavra: assassinato. Até onde o atual rei fora capaz de chegar para conseguir poder? Teria preparado o acidente para matar o próprio irmão e a sobrinha? Chocado com a possibilidade, o conde balançou a cabeça para espantar os pensamentos. O atual rei governava com rigidez, mas não era considerado alguém cruel ou autoritário. Aliás, sua imagem de governante perfeito impressionava tanto o povo quanto a nobreza. Todas as famílias, no entanto, guardavam seus segredos, pensou o rapaz. E tudo indicava que o segredo daquela família era um assassinato que jamais despertara suspeitas. Após o enterro, o conde retomou a fuga. Faltava pouco para avistar o casebre. Horas mais tarde, no início de uma nova noite, ele encontrou o rio e o seguiu até o trecho remoto em que morava a velhinha. Surpreso, descobriu que alguém se banhava naquelas águas. Era uma jovem ruiva, muito atraente. Sem perceber que era observada, ela saiu da água a poucos metros de onde ele parara e foi se secar com uma toalha que estava junto com suas roupas à beira do rio. Encabulado, o conde quis desviar o rosto, mas o gesto seguinte da garota o deixou perplexo. Ela escondeu os cabelos numa touca e colocou por cima do corpo uma estranha pele acinzentada, transformando-se na esquisita filha da velhinha. Era um disfarce. Só então notou a presença do conde boquiaberto. Ela o xingou, fervendo de raiva, cobriu-se com roupas e correu para o casebre. No mesmo instante, os gansos surgiram para defendê-la. Fui eu que alimentei vocês no outro dia, lembram? O conde tentou explicar. Sou amigo. Foi cercado pelas aves. Elas grasnavam e cada vez mais próximo estavam prontas para estraçalhá-lo. Chega, gritou alguém. Ele veio nos ajudar. Era a velhinha. Avisada pela jovem, ela aparecera na janela do casebre. No mesmo instante, os gansos recuaram, abrindo passagem para o conde. Venha jantar conosco, convidou a velhinha. Hoje minha filha preparou aquele ensopado de raízes que você tanto gosta. Embora o ensopado continuasse tão ruim quanto se lembrava, o conde estava tão faminto que não deixou sobrar nada no prato. Como pode gostar desse ensopado? Desprezou a jovem num tom agressivo. Estava sentada à sua frente na mesa, ao lado da velhinha. Sou uma péssima cozinheira. Sem pressa, ele depositou a colher ao lado do prato e encarou. Pretendia ser direto. Você é a princesa. Não era uma pergunta, pois não tinha mais dúvidas sobre esse ponto, mas havia lacunas que ainda precisavam ser preenchidas. Como foi o acidente que matou seu pai e que pretendia matar você também? Não sei sobre o que você está falando. Conte a ele, menina, aconselhou a velhinha. Conte tudo. Não confio nesse homem. Furiosa por mais aquela intromissão em sua vida, ela se levantou e saiu do casebre. A sós com o rapaz, a velhinha revirou com a colher a refeição em seu prato. Tenho o direito de conhecer toda a verdade, ele insistiu. No final das contas, virei seu menino de recados e agora o rei quer me pendurar numa forca. Do que você está reclamando? Está na sua natureza fazer justiça. E de que justiça estamos falando? Você sabe, ela sorriu.
Impaciente, o conde cruzou os braços. Como foi o acidente? Como a princesa escapou? Antes de responder, a velhinha bebericou um pouco do caldo do ensopado. Depois respirou fundo, talvez buscando coragem para revirar lembranças tão tristes. Pai e filha passeavam numa carruagem fechada quando o cocheiro, pago pelo irmão dele, lançou-a no rio e fugiu correndo. Todos sabiam que o rei nunca aprendera a nadar. Mesmo assim, ele lutou para salvar a filha e empurrá-la para a terra firme, mas depois foi arrastado pela correnteza. Encontramos seu corpo um dia depois. E a menina? A rainha, desconfiada do irmão do rei, que sempre foi tão ambicioso, foi ela quem me pediu para escondê-la. Depois, esse irmão obrigou a rainha a se casar com ele e se tornou rei. E perseguiu as poucas pessoas que sabiam que a princesa sobrevivera. Ele as matou? Algumas sim, outras eu também escondi. O conde regalou os olhos, adivinhando o restante. A senhora transformou-as em gansos, por isso eles defendem a princesa e quase me mataram. Ela tomou mais um gole do caldo, tranquila, como se já esperasse que ele completasse sozinho o restante da história. A senhora, ele acrescentou baixinho, o tom da voz, é uma bruxa. Recebeu em troca um sorriso satisfeito. Gosto de você porque é generoso e muito inteligente, ela comentou. Por isso escolhi para trazer o rei até aqui. Um raio apareceu a atingir o conde, que se pôs em pé num pulo. O rei vem para cá? Quase gritou. Mas eu encobri os rastros e tomei cuidado e... Nesse momento, sons de relincho e casco de cavalo ecoaram fora do casebre. O rei e sua patrulha acabavam de chegar. Os gansos não se intrometeram. Estavam recolhidos à esquerda do casebre, cochilando. Ao sair, o conde e a velhinha uniram-se à princesa, que tremia de ódio. O rei imponente e seu cavalo branco não prestavam atenção nas mulheres. Sua fúria era dirigida a uma única pessoa. Além de conspirador, você é um assassino? Cuspiu o rei. Encontramos na floresta a sepultura da minha amada esposa. O conde sentiu o olhar da princesa. A velhinha, que mastigava uma maçã, não se mostrou abalada com a informação. Não matei ninguém, disse o rapaz. Ela estava fraca e doente e não resistiu. Você pode provar o que diz? O senhor tem a minha palavra. O rei disfarçou um sorriso cruel. Acatarei sua palavra, disse ele. E até o perdoarei por conspirar contra mim, se me entregar a jovem que chora pérolas negras. Numa careta de incredulidade, o conde franziu o nariz. Quem? Chorar pérolas já era algo absurdo. Chorar pérolas negras, então, era algo mais absurdo ainda. Não se faça de inocente, vociferou o rei. Você sabe muito bem quem é a jovem. A princesa? O conde quis confirmar, mas formulou a pergunta apenas em sua cabeça. Pelo interesse do rei na questão, obviamente a princesa e a jovem das pérolas eram a mesma pessoa. Achou mesmo, prosseguiu o rei, que eu acreditaria que quem mandou a pérola para minha esposa foi uma camponesa idosa que deixaria de vendê-la e ter dinheiro para matar a fome apenas para me provocar? O senhor está certo, não tem lógica mesmo. Por isso veio até aqui? Não entendi, senhor. Por acaso achou que eu acreditaria que tal camponesa era essa velha miserável? Zombou. Ou talvez a monstrenga dessa garota? Mais uma vez o senhor acertou. Corri para cá apenas para tentar enganá-lo. Essas mulheres nem imaginam do que estamos falando. Peguei a pérola com a própria jovem que chorou e levei-a para a rainha. Por quê? Porque para me chantagear? Isso quer dizer, não. Foi para chantagear ninguém. Eu sei onde está a jovem e queria vender essa informação ao senhor. Mas aí os guardas me levaram para a masmorra, o senhor não quis nem me escutar. Então a rainha me libertou e me prometeu muito dinheiro se eu não revelasse ao senhor o esconderijo da jovem. Analisando, o rei estreitou o olhar, farejava mentira no ar. Já fiz minha promessa, disse. Meu perdão em troca da jovem. Tensa, a princesa não ousava se mexer. A velhinha, terminara a maçã e, para não jogar as sementes no chão, ocultou-a num dos bolsos do vestido. Aceito a proposta, disse o conde. Onde ela está? Numa gruta perto daqui. É minha prisioneira. Agora que já tinha onde procurar, o rei decidiu se livrar do conde, que sabia demais. Enforque-no, ordenou a patrulha. Ainda com fome, a velhinha devorava uma segunda maçã.
Agora não seria momento para uma de suas bruxarias? Sussurrou o rapaz. 2 soldados desmontavam para vir apanhá-lo, e um terceiro ia até a árvore mais próxima para pendurar a corda em um dos galhos. Não posso, disse ela de boca cheia. Está vendo aquele anel que o rei usa no dedo médio da mão direita? Sei. É mágico e o protege contra qualquer feitiço. Ele o herdou junto com o trono. Como sabe que o anel é mágico? Porque fui eu que o enfeiticei. Foi meu presente de aniversário para o irmão dele. E não tem como a senhora, sei lá, desenfeitiçar? Impossível. O conde não pode evitar ser mais uma vez arrastado. O conde não pôde evitar ser mais uma vez arrastado pelos soldados, com os pulsos presos atrás do corpo, teve que subir em um cavalo. O laço já pendia em cima da árvore à sua espera. O rei, mais interessado em dar ordens ao chefe da patrulha, não pretendia perder tempo assistindo à execução. A senhora vai permitir que esse rapaz morra por mim? Cochichou a princesa. Uma nova mordida na segunda maçã e mais uma resposta de boca cheia. Isso é você quem decide, minha menina, disse a velhinha. A princesa fechou os punhos. O laço acabava de ser colocado ao redor do pescoço do rapaz. O terceiro soldado, ainda em sua montaria, amarrava outra ponta da corda em sua sela, e esporrear o cavalo e puxá-la. Muito bem, eu cuido disso, avisou a princesa. Ela começou a se despir, atraindo apenas um ou outro olhar curioso. Porém, quando terminou, retirou a touca e a pele acinzentada, revelando toda a sua beleza. Até o rei interrompeu o que fazia para observar-lhe os movimentos. A princesa sacudiu os longos cabelos ruivos e foi até ele. 2 pérolas negras pendiam de seus olhos. Como o senhor sabe, quando eu nasci, uma bruxa me presenteou com o dom de chorar pérolas negras. Ela disse numa voz suave. E esse dom, de modo irônico, se tornou a única forma de provar quem realmente sou. Ela retirou as pérolas com as pontas dos dedos e se aproximou mais do rei, ainda em cima de sua montaria. Veja como são preciosas, meu senhor, pediu a jovem, estendendo-lhe as mãos. Num gesto automático, o rei se inclinou para pegar as pérolas. Ágil, ela se aproveitou da proximidade e lhe arrancou do dedo o anel mágico. Agora é com a senhora, gritou para a velhinha, afastando-se. Enfurecido, o rei retirou a espada da bainha e avançou para golpeá-la. O conde, ainda com a corda no pescoço, aproveitou a distração dos soldados e deslizou para o chão. Livrou-se do laço, desamarrou os pulsos e correu para ajudar a princesa. A velhinha apenas guardou a segunda maçã em outro bolso do vestido e abriu os braços. No mesmo segundo, os gansos despertaram do cochilo. Uma luz intensa atingiu-os, devolvendo-lhe a aparência humana. Eram soldados da guarda pessoal da princesa. Espada em punho, eles agiram para defendê-la. A princesa conseguiria se desviar dos golpes, mas a sorte não duraria para sempre. A espada ia atingi-la no segundo em que o conde se interpôs na trajetória da lâmina e agarrou a jovem para tirá-la do caminho. Caíram juntos e rolaram até ele parar em cima dela. Vermelho de vergonha, ele pediu desculpas pela situação embaraçosa. Cuidado! A princesa gritou, empurrando-o para o lado e novamente girando sobre ele. Por um triz, não fora atingido pelas patas de um dos cavalos. As espadas da patrulha e dos soldados da princesa, enfim, chocavam-se, violentas, os sons de metal espalhando-se pelo silêncio daquele canto do mundo. No céu pontilhado de estrelas, a lua crescente brilhava, atingindo seu ponto mais alto. Nenhuma daquelas espadas teria oportunidade de impedir o rei de finalmente matar seu principal alvo. Cuidado! Avisou o conde. Foi sua vez de empurrar a princesa rápido. Protegeu-a com o próprio corpo para receber o golpe em seu lugar. A velhinha sorriu, sentindo muito orgulho do rapaz. Ele já se encrencara demais. A princesa já vira quanto ele era valoroso, ou seja, não havia mais por que adiar a punição do rei. Com o estalar de dedos, transformou-o em um ganso. A espada caiu ao lado do conde sem utilidade, assim como as demais armas escapuliram de seus donos para despencar no chão. Pare com essa violência desnecessária, mandou a velhinha. Os soldados da princesa obedeceram de imediato e os homens da patrulha, ao descobrirem a nova aparência do rei, fizeram o mesmo. O ganso pulara de seu cavalo e, assustado, fugia para o outro lado da floresta.
Agora, conde, você já pode sair de cima de mim, disse a princesa. Já? Já. Embaraçado, ele se levantou, ajudou a fazer o mesmo e, após tirar a túnica que vestia, cobriu com ela a jovem. Sem se importar com a expressão de medo que lia no rosto de todos os soldados, a velhinha simplesmente retirou a segunda maçã do bolso e voltou a mordê-la. Só mesmo uma fruta para tirar o gosto horrível daquele ensopado, resmungou sozinha outra vez de boca cheia. O ganso perdeu o trono tão logo que a princesa dirigiu-se ao castelo. Apresentou-se aos súditos, provou quem era com suas lágrimas preciosas, e então foi coroada. A primeira providência foi mandar remover o corpo da rainha da sepultura da floresta e enterrá-lo com toda a pompa no mausoléu da família real. A princesa quis bancar Durona, mas chorou a morte da mãe no ombro do conde quando ninguém estava olhando. As inúmeras pérolas negras derramadas naquele dia foram as últimas de sua vida. O dom se desfez, talvez porque não fosse mais útil para provar o direito da jovem ao trono. Quantas pérolas foram revertidas em melhorias para os camponeses. A admiração mútua entre o conde e a nova rainha levou à amizade, a longas caminhadas juntos e, claro, ao amor. Noivaram e casaram-se 2 anos mais tarde. Já a velhinha, a temida bruxa que ninguém tem coragem de desobedecer, continua vivendo até hoje em seu casebre na floresta. Apesar da idade avançada, ainda sai todos os dias pela manhã atrás de frutas para alimentar o único ganso que um dia já foi rei. Terminando a história, a mulher dos gansos, e amanhã eu finalizo com o pós-fácil. Obrigada e até amanhã. Não se esqueça de curtir.